Galera, boa tarde então. Hoje a gente vai fazer uma introdução rápida da matéria. Tipo assim, não tem nem muita matéria para ser dada, mas é mais uma introdução e eu tinha trazido um filme para vocês verem, né? Primeiro dia de aula, não é mesmo? Aí eu tinha trazido um filme para vocês verem. Só que o filme me sacaneou, porque quando eu fui dar uma testada no filme, ele tinha cortado as bordas. E aí, para vocês não assistirem só com um pedaço da imagem, eu desisti do filme e peguei um outro pequenininho. Então, provavelmente, muito provavelmente, o conteúdo vai acabar, o videozinho que eu trouxe vai acabar e a gente ainda vai ter um tempo de aula. Entendeu? Então, eu vou tentar arrumar esse filme essa semana para ver se dá para passar para vocês. Que eu acho que é interessante e porque a nossa matéria é sistemas operacionais e esse filme fala de sistemas operacionais. E ele fala justamente dessa parte que é da introdução dos sistemas operacionais. Mas enfim, a gente vai começar a nossa aula, né? Eu vou falar um pouco de histórico da evolução dos computadores até chegar nos sistemas operacionais. E para que a gente entenda mais ou menos por que aconteceu, por que a gente tem computador hoje em dia, o que aconteceu historicamente, até chegar nos dias atuais e a gente assim ver o desenvolvimento dos computadores, tá? Essas duas fotos aqui são do ENIAC, que foi o primeiro computador, né, que digital, né, o computador eletrônico, porque antigamente, antes dele, as pessoas trabalhavam com ábaco, que é para fazer contas e tal, mas o ENIAC ele surgiu. Ele começou a ser construído em 1943, demorou 3 anos para ser construído um computador só, né? Que era ele. Aí tem alguns dados dele aqui, né? 27 toneladas o computador, 127 metros quadrados. Vocês podem ver que as pessoas estavam trabalhando dentro dele, né? Ele funcionava a válvula. E a ideia dele é que ele foi construído para fins militares, né? Então, tudo quanto é evolução boa que a gente tem, praticamente ela está atrelada a alguma guerra, né? Por exemplo, sei lá, na época da Segunda Guerra, hoje em dia a gente conhece muito sobre o corpo humano, sobre funcionamento do cérebro e tal, porque na época da guerra o cara estava ferido, o cara estava machucado, o médico olhava e falava assim, isso aí não tem mais jeito. Aí amarrava o cara, abria a tampa da cabeça dele para ver o cérebro funcionando, né? Então, e aí era 1 minuto, 2 minutos de vida que o cara tinha ali, e era aquele tempinho que eles aproveitavam para estudar o organismo vivo. Então a maioria das grandes... meio cruel, né? A maioria das grandes invenções, dos grandes avanços tecnológicos, eles são custeados, financiados, desenvolvidos por motivo de guerra, né? E o ENIAC não foi diferente. Na época dele, eles tinham muita perda de munição, né? Então, por exemplo, ia mandar uma bomba, um foguete, um míssil, alguma coisa para estourar um inimigo, né, para matar um inimigo, só que o inimigo se movimentava, né? Então o cara que ia atirar, ele tinha que meio que calcular no olho ali, né, ou fazer alguns cálculos matemáticos rápido. Muitos matemáticos eram contratados nessa época para o cara fazer cálculo matemático, dado o tamanho da bomba, dado o local que está, qual o ângulo que tinha que inclinar para poder mandar a bomba e ela ir lá e pum, cair. Só que esses cálculos eles demoravam um tempo, né? E a comunicação não era das melhores na época. Então, até o matemático fazer os cálculos, até deixar
o equipamento lá, né, a arma que ia lançar a bomba, tudo na posição certinha e atirar, isso demorava um tempo. E nesse tempo o inimigo se movimentava e aí grande parte das bombas eram perdidas, porque estouravam em lugar que não tinha mais ninguém. Então, o ENIAC foi desenvolvido, ele fazia ali 5.000 operações matemáticas, né, por segundo, então ele conseguia calcular com mais facilidade, né, com mais rapidez, os locais onde você teria que mandar a bomba, né? Então, foi assim, uma grande evolução. E ele demandava uma cacetada de gente para trabalhar dentro dele, pessoas de equipamento, de manutenção, pessoas de operação, pessoas que ficavam fazendo todas as comutações que são feitas no computador normal, a galera ia fazendo, ligando e desligando o cabo mesmo, como se fosse daqueles filmes antigos de telefonista, né, que a pessoa vai ligar para outro lugar, ela tira um cabo e faz o jump direto, ela pluga direto ali para fazer a ligação. Então o pessoal ia trabalhando nele ali e nessa época pensava-se que somente 3 computadores desse porte conseguiriam controlar o mundo inteiro, né? Mas o pessoal estava um pouquinho errado. O ENIAC, e aí já começa a entrar a parte que vai levar a gente a chegar nos sistemas operacionais. Como é que o ENIAC funcionava? Pô, hoje em dia você sabe que você tem programas de computador, certo? E vocês, através desses programas, vocês manipulam os seus arquivos. Então, por exemplo, estou gravando um vídeo, eu estou usando um programa para gravar o vídeo. Quando eu termino a gravação, esse programa ele vai gerar um arquivo, um AVI, RMVB, MP4, enfim. Ele vai gerar um arquivo e aí, posteriormente, eu posso usar outros programas para editar aquele arquivo, melhorar o som, fazer diversas coisas. Assim, eu também posso trabalhar com documentos de texto, com planilhas, enfim, com qualquer coisa que eu queira. Porém, nessa época, veja aqui, o ENIAC, né, ele não possuía um sistema operacional. Ele era operado através de chaves, né, que são essas comutações que o pessoal ia aqui, plugando e desplugando. Aqui, tem cabo pendurado aqui para lá, enfim. O pessoal ia plugando e desplugando para fazer as operações que eram necessárias. E aí, tinha uma parada que era chamada de cartão perfurado. Isso aqui podia ser um arquivo, podia ser um programa de computador. Posteriormente, acabou sendo. O que eram os cartões perfurados? Eles tinham cartões que, quando você pega assim, não dá para você entender porcaria nenhuma, né? Esses cartões, eles eram perfurados, né? Esses branquinhos aqui são todos furos no cartão. E aí, esses furos, cada furo desse queria dizer alguma coisa, né? Isso aqui é como se fosse isso aqui era como se fosse um braille, né? E ele quer dizer alguma coisa. Então, se você queria, por exemplo, carregar, sei lá, os dados de uma planta de uma casa, aí você ia pegar uma porrada de cartão desse e ia ficar lá na frente da leitora de cartão, enfiando cartão no computador. Aí você ia passar a tarde inteira lá enfiando cartão no computador. Aí ele ficava, à medida que você estava enfiando o cartão, ele lia todos esses pontos e entendia, né? Devia ter uma macumba ali dentro, mas ele lia e ia entendendo. Aí se acabava de carregar todos os cartões, né? Se tinha a ordem certa, tudo certinho
para que o computador entendesse. Aí depois que ele entendia, ele fazia um processamento. E aí te dava uma determinada resposta. Tá? Dependendo, ou era um cálculo, ou era alguma coisa que ele tinha que fazer. Aí se queria fazer outra coisa, toma cartão nele de novo. Então assim, esbarrou em alguém, deixou aquela cacetada de cartão cair no chão, tem que, né? E tinha também quando você queria gravar, né? Quando você queria gravar alguma coisa, você tinha que perfurar os cartões, né? Então tinha a máquina lá para fazer a perfuração desses cartões. E aí, como estava mostrando no slide anterior, ele era operado por válvulas, por chaves, né? Que você ligava ou desligava. Mas os seus dados estavam aqui. Então não tinha um sistema operacional. Então ele tinha, vamos dizer assim, um número de funcionalidades bem reduzida, não fazia quase nada. Ele foi construído por um determinado fim e não fazia nada além disso. Aí, na segunda geração de computadores, né, baseado em transistores, teve o surgimento dos sistemas em lote, que até hoje são utilizados em bancos, em grandes empresas. Sistemas em lote são os sistemas que você, por exemplo, eu vou acumulando coisas para fazer, e aí chega um determinado momento, eu vou lá e começo a fazer, faço tudo de uma vezada só. Tipo, estudar para a prova, eu vou acumulando. Quando falta meia hora para a prova, eu pego para estudar tudo. Banco faz muito isso. Às vezes você agenda uma conta para pagar, o pagamento não sai na hora. Né? Tem uma determinada hora do dia que o banco vai lá e debita. Entendeu? Então, e tem várias outras operações que são feitas ainda em lote. Eles esperam, porque aí o que eles podem fazer? Eles podem esperar o melhor momento. Imagina o seguinte, eu tenho que passar, vamos dar um exemplo mais fácil que é do cotidiano de vocês, eu tenho que passar antivírus nas máquinas. Pô, eu pegar e passar antivírus no meu computador, é moleza, né? Só tem eu usando, eu vou lá e passo antivírus. Mas e se fosse numa empresa com 10 mil computadores? Se eu passar antivírus, por exemplo, às 10 da manhã, pô, a galera está toda trabalhando. Eu vou diminuir a produção da minha empresa. Então, eu posso agendar, né? Aí que entra o conceito de lote, né? Eu posso agendar que meio-dia, que é a hora que a galera sai para o almoço, eu passo antivírus. Aí eu fico passando antivírus, quando a galera está voltando 1h30, já passou, não atrapalhou o serviço de ninguém, ninguém viu. Então, tem muitas operações de rotina que até hoje são feitas em lote. E aí, eles colocam os servidores para fazer 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, enfim. E no dia seguinte, quando está no horário da empresa funcionar, já está tudo feito e ninguém ficou sabendo nem que foi feito. Tá? Então, a base do sistema operacional era um programa monitor utilizador para organizar as tarefas, ou jobs. Os jobs são, na verdade, são tarefas, são funcionalidades que você vai desempenhar dentro do sistema operacional. Então, aqui ainda tinha uma versão muito reduzida, muito básica de um sistema operacional, né? Que era praticamente o que a gente hoje conhece como agendador de tarefa, né? Você tinha tarefas que eram para ser feitas em algum momento, você agendava e aí chegava nesse momento ele startava a tarefa ou o job, beleza? Ainda, programas eram escritos em cartões perfurados e juntamente com compiladores de suas linguagens. Aí normalmente Fortran e COBOL eram carregados por um operador. Veja bem, aqui já era um pouco diferente lá do ENIAC. O ENIAC era, vamos dizer assim, manipulado, né? Ele era operado por válvula. Aí, um tempo depois, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte, pô, ao invés de a gente ficar pluga a válvula, despluga a válvula,
né? Uma cacetada de gente trabalhando lá dentro. Você imagina, uma válvula, ela consome energia igual essas lâmpadas incandescentes. Então, o local é quente, é abafado. Então, você imagina uma porrada de válvula, todas funcionando, gerando calor, e você lá dentro daquela sauna operando, computador abaixando, plugando cabo, desplugando o tempo todo. Então, aqui, eles já tiveram a ideia do seguinte: pô, ao invés de eu ficar plugando e desplugando, vou fazer uma coisa muito mais rápida. Vou pegar o velho cartão perfurado e vou escrever programa nele. Então, eu começo a dar cara de programas como a gente conhece hoje em dia para o computador. E aí, eu tenho cartões perfurados que são programas e cartões perfurados que são dados de usuário, arquivos. Então aí, por exemplo, você quer programar, igual tem a linguagem lá, COBOL, Fortran, são todas linguagens dessa época. Eu quero programar. Para programar, vocês ainda não programaram nada, né? Não. Para programar, eu tenho um compilador, geralmente. O que é um compilador? É um programa que conhece a linguagem de programação que eu estou executando, tá? E aí, esse programa, ele corrige para mim a linguagem. Então, ele só deixa eu terminar um programa quando tudo ali estiver certo. Então, se eu digitar um comando e esquecer, por exemplo, de um ponto e vírgula no final da linha, ele vai virar para mim e falar assim, ó, está faltando um ponto e vírgula aqui. Ah, se eu digitar um comando errado, ele vai olhar e falar assim, ó, está errado esse comando. Ou se eu fizer um programa que dá um cálculo errado, por exemplo, sei lá, eu pego um número e divido por zero. Pô, o computador não consegue resolver divisão por zero. Aí ele falou, ó, isso aqui está errado. Entendeu? Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses compiladores e colocavam eles em cartões perfurados. Então agora, ao invés de eu passar só uma vez o cartão perfurado para entrar com os meus dados e em compensação o computador fazer uma coisa só, eu carrego o programa através de cartões perfurados e depois eu carrego os meus dados também em cartões perfurados. Então aí, você ter um software na época, um programa na época, era sinal de você ter uma maleta lá com uma cacetada de cartão, né, e fazer cópia. Eu nem imagino como é que seja fazer cópia de um programa, né, um software pirata, por exemplo. Eu não sei como é que isso seria, mas ia te dar um trabalho grande, né? Colocar e fazer um furo igual. Não sei se tinha uma máquina para fazer isso. Realmente não sei. Bom, e aí, como vocês podem ver aqui, ó, os computadores foram diminuindo de tamanho, né? Esses aqui já eram bem pequenos comparado com o ENIAC. E aí começam a surgir os primeiros sistemas operacionais. E aí, junto com os sistemas operacionais, nessa época ainda não se pensava em computador pessoal. Isso aqui que a gente tem hoje, muitas empresas se recusaram a investir na fabricação de computadores pessoais, porque eles ainda estavam com a ideia de que alguns poucos computadores poderiam controlar o mundo. E eles não viam utilidade numa pessoa comum, como eu e vocês, ter um computador dentro de casa. Até aquele momento não servia para porcaria nenhuma. Tá certo? Então, as empresas grandes, elas começaram a fabricar mainframes. O que é o mainframe? É um supercomputador. O computador de mais ou menos o tamanho dessa sala. Já bem menor do que o ENIAC, né? O ENIAC é 127 metros quadrados, essa sala deve ter o quê? Uns 30, no máximo. Então, eles começaram a fabricar mainframes,
que aí eles trabalhavam na forma que quem é um pouquinho mais experiente, da minha idade para frente, lembra dos terminais burros que tinha nos bancos, quando os bancos começaram a ser informatizados. Você tinha o computador dentro do banco, que era o mainframe, e você tinha praticamente uma tela com um teclado na ponta. Então, todo o processamento era feito lá no mainframe. Então, quem estava utilizando teoricamente um computador estava com um terminal burro. O que era um terminal burro? Era teclado, monitor, e aquilo ali não fazia processamento nenhum. Tudo que você fazia, você estava fazendo direto lá no mainframe. Tá? Então, nessa época, começaram a surgir os mainframes. As grandes empresas, como IBM, enfim, tinha outras lá, mas a IBM era de maior expressão. Elas começaram a fabricar os seus mainframes. E aí, cada fabricante fazia o seu sistema operacional. Então não tinha essa de, por exemplo, você, vou baixar um Linux ou vou comprar uma licença do Windows e vou instalar no computador. Não tinha, porque o computador que vinha, por exemplo, da IBM, já vinha com o sistema operacional da IBM. Então só ele funcionava assim. E aí isso se tornou um problema, porque resultou em arquiteturas diferentes que cada linguagem de máquina utilizava. E o que acontece quando você trabalha com linguagens diferentes, estruturas diferentes? O que você faz nesse computador não funciona nesse. E o que você faz nesse, se não for da mesma marca que aquele lá também, não funciona. Então, quando você comprava um mainframe, você casava com ele, né? Porque você vai comprar um próximo mainframe, ou você vai atualizar o seu, enfim, ele estragou, você tem que substituir, tem que ser da mesma marca, porque senão tudo que você tinha para trás perdia. Por curiosidade, né, dessa época que se originou o termo bug, tá? Porque bug é mosca, mosquito, né? E na época dos computadores de válvula, o primeiro defeito que acharam no computador, né? O computador estava lá funcionando, de repente, parou de funcionar. Aí foram ver, era um mosquito que foi atraído pela luz da válvula e morreu ali. Quando ele morreu, ele fechou curto na válvula. E aí, por causa disso que veio o termo bug, deu um bug no computador, deu uma mosca lá no computador. Não, é por causa dessa época que os computadores ainda atraíam mosca. Tá certo? Bom, e aí já começaram, né, os computadores mais modernos, né? Só que modernidade. Parecia aquele Atari, né, com teclado, né? Parecia um Atari com teclado aí, ó. Bom, e aí a primeira tentativa de se criar um sistema operacional de uso geral foi criada no MIT, né? Era esse CTSS, era um sistema compatível com compartilhamento de tempo. Aqui está a divisão de tempo, né? Desenvolvido no MIT e demonstrado pela primeira vez em 1961 em um mainframe IBM 7090. Esses sistemas de compartilhamento de tempo, qual que era a ideia dele? Tipo assim, você imagina você com um prato de comida, um prato que tem muita comida ali, muita. E é meio nojento, mas fazer o quê? Um prato com muita comida e você com uma colher só. E uma porrada de gente com fome, todo mundo querendo comida. Se eu pego e vou com a colher, eu vou colocando comida na boca dela, até ela falar só, chega, não estou mais com fome,
Quando eu chegar na última pessoa, essa pessoa já morreu, né? Porque ela não vai aguentar esperar, estando ela com fome, ela não vai aguentar esperar todo mundo se alimentar. Então, qual era a ideia? Eu chego, aí eu vou passando rapidinho, em um a um. Chego, põe uma colher de comida na boca dela, põe uma colher de comida, uma colher de comida, uma colher de comida. Só que eu faço isso tão rápido, foi mal, que a impressão que cada pessoa tem é que eu estou dando comida só para ela. Por quê? Porque eu estou fazendo isso muito rápido. Então isso é um tempo compartilhado. Eu tenho uma fatia tão pequenininha de tempo para cada processo que está rolando, que eu consigo percorrer todos os processos e alimentar todos como se eu não tivesse deixado de dar atenção para nenhum. Lembra, quando você está em casa, conversando num chat aí qualquer, ouvindo MP3, fazendo trabalho de escola, né? Isso aí só no caso da mãe entrar no quarto rápido, aí você mostra, estou fazendo trabalho de escola. Mas entrando na internet, fazendo um monte de coisa, ao mesmo tempo. O seu MP3, provavelmente ele não fica gaguejando, ele não fica dando lag. Mas o MP3, o que o sistema operacional faz? Ele toca um pouquinho e vai fazer outras coisas. Aí daqui a pouco ele volta no MP3 de novo, toca outro pouquinho. Então ele está fazendo tudo com tempo. Hoje em dia tem algoritmos melhores, mas tudo com tempo compartilhado, é um pouquinho com cada processo. De modo a não deixar nenhum processo sem fazer nada. Tipo aquele chinês que fica equilibrando o prato no pau, na vara, não sei qual que é pior. Fica equilibrando o prato no circo. Ele dá uma rodadinha, dá um gás no prato e vai para outro, dá outro gás no prato. Então, a impressão que você tem é que está sendo tudo feito ao mesmo tempo. Mas, quando você pensa num processador, um processador com um núcleo, ele faz uma coisa por vez. O processador é igual a cabeça de homem, só faz uma coisa por vez. Se tentar fazer duas, dá pau, não aguenta. Se o processador, aí você fala assim, e o processador que tem 2 núcleos? Tá bom, esse faz 2 coisas por vez, certo? Mas não dá 2 coisas exatas, né? Porque alguém tem que tomar conta das 2 cabeças. Igual o homem, né? Alguém tem que tomar conta. É meio pornográfico, mas funciona assim. Então, tipo assim, eu tenho um núcleo, eu faço numa velocidade. 2 núcleos, não dá o dobro da velocidade. 4 núcleos, não dá 4 vezes a velocidade, porque alguém tem que gerenciar o que cada núcleo está fazendo. Então, isso também consome um pouquinho de processamento, você perde um pouco em velocidade. Beleza? Opa! Bom, na década de 70, popularização da microinformática. Aí que entra o filme, que nós não temos mais. Com os primeiros computadores pessoais. Infelizmente, isso denota a imagem, a idade, mas eu já mexi num desse. Eu nunca mexi. Olha, Mais velha que você, eu nunca mexi. eu mexi, olha, e isso aqui dava uma dor de cabeça desgraçada. Esse monitor aqui, como é que ele funciona? Ele tem o seguinte, ele era assim, ó. Aqui está a tela, beleza? E aqui atrás, não é igual a televisão grandona que tinha um rabão aqui atrás? Então, quebrei alguma coisa, cara. Excelente. Olha só. Então, ele tinha aqui atrás
um canhão, é um canhão de raios catódicos, certo? E esses raios, eles ficavam atualizando pontinho a pontinho da tela. Então, ele ficava assim, ó, ele vinha atualizando aqui, voltava para cá, vinha atualizando aqui. Então, ele ia fazendo a leitura até lá no final. Chegou no final, ele volta para o início, certo? Só que esse canhão, ele estava apontado para a cara de quem? Certo? O usuário estava aqui e o canhão estava ali, ó. Então, aquele raio, toda hora, estava batendo na vista, nos olhos do operador lá, do cara que estava, do computeiro lá, o cara que estava mexendo com o computador. Mas é computeiro mesmo que chama. E aí, você não vê um que chegou ao final da vida enxergando. Né? Todo mundo ficava cego, só os que abandonaram a profissão antes da aposentadoria. De colocar numa tela na frente. Isso. É igual o lance, que também eu cheguei a ver, que era uma tela, um vidro todo colorido. Já viu? Tá velho, tá conservado, hein? Ó, um vidrão colorido, porque a TV era preta e branca. Aí ele passava aqueles vendedores, né? Tinha o vendedor da mulinha para você tirar foto, né? E tinha o vendedor que passava com esse vidro. Aí ele ia lá, encaixava aquele vidro, parecia um óculos muito doido. Aí ele encaixava aquele vidro na frente da TV, a TV ficava colorida. Mas aí você via a cara do caboclo rosa, você via outro pedaço azul, você via um vermelho. Era uma bagunça do cacete. Mas as pessoas compravam aquilo lá para ver a televisão colorida. Porra, pelo amor de Deus. Mas não adiantava muito não. Esse monitor aqui era chamado de fósforo verde. Por quê? Porque as letras eram verdes. Aí tinha depois o fósforo branco, que era melhor. E aí, muitos anos depois, começou a ter o monitor colorido. Aí, o negócio foi ficando bom. Mas, esse disquete aqui, ele era, sem sacanagem, vocês conhecem o de 3,5, né? Tem de 5 1/4, que era assim. O de 3,5 vocês já viram, né? Que era um quadradinho assim. O de 5 1/4, que era mole, o negócio mole é ruim para carregar para caramba, né? Qualquer amassado que dava, você já fode com ele, né? Ele era assim. E antes dele, o de 3,5 cabia, acho que 2 meg e pouco, não sei. Era 3,12 mega. O de 5 1/4, que era desse tamanho, cabia a metade. E o outro, na informática tudo que é grande não é grande, não é bacana não. Quanto menor, melhor, entendeu? Na informática é o contrário. E o outro, que era uma chulapa desse tamanho assim, ó, sem sacanagem, era um negócio assim, eu peguei um na mão assim, você não conseguia nem segurar nele, que ele caía. Era, tipo assim, 600, 700K. Eu lembro nessa época aqui, que quem tinha 8 mega de memória, puta merda, o cara tirava mó onda. 8 mega de memória, porque os computadores vinham 1 mega ou 2 mega, expansível até 4 mega. Hoje em dia você não faz uma foto. Oi? Não dava, né? Mas era assim, cara. E, tipo assim, os programas não gastavam nada de memória. Às vezes, e era comum você encontrar uma pessoa com 8 MB de memória no computador e tem sempre um falando assim, pra que você vai usar isso tudo? Sabe? Então, sério, o negócio era por aí. Então, assim, os programas, eles não
eles não utilizavam, pra você ter ideia, não tinha, era basicamente texto. Você vê que a tela do programa era isso aqui, ó. Quem mexia com o computador trabalhava com isso aqui o dia inteiro. E nessa época a gente não tinha a menor noção do potencial que tinha a computação. Então, os programas que tinham nessa época era para fazer cadastro e emitir relatório. Cadastro, relatório, cadastro, relatório. Só era cadastro e relatório. E assim, aí os caras tinham aquelas impressoras matriciais, né, que ficavam fazendo aquele barulhinho de rato o tempo todo. Então eram pilhas e pilhas de relatório que ninguém lia aquela merda, mas geralmente era para fazer cadastro e relatório. Então chegava, por exemplo, final de mês na empresa, 2, 3, 4 dias antes, dependendo do tamanho da empresa, eles começavam a rodar já os relatórios de pagamento, de contra-cheque e tal, para dar tempo de ficar esses 4 dias imprimindo para depois poder... porque a impressora matricial, ela é muito lenta, entendeu? E ela faz... Pra você ter ideia, a última impressora matricial, a melhor que eu cheguei a ver, era uma da Epson, e ela tinha uma cabeça com 24 pinos. Então, é como se você pudesse imprimir no máximo 24 pixels por vez. Aí você pensa numa tela hoje em dia, 1024 por 800 e lá vai fumaça, 868. Quantos pixels tem nessa tela? Entendeu? Então, até você... E o pino é mecânico. Por causa disso que até hoje essas impressoras existem, né? Porque você vai imprimir uma nota fiscal, um papel que é carbonado, né, que você tem que fazer em 2 vias, é essa impressora que o pessoal usa. Porque o pino vai dar uma porrada no papel. Entendeu? Tem a fita, tipo máquina de escrever, entre o pino e o papel, aí o pino vai dar uma porrada na fita, empurra a fita contra o papel e faz a marca. Só que aí, como o papel é carbonado, ele faz a marca no papel de trás. E aí você imprime em 2 vias. Então, e ela é barata, ela é super lenta, mas é muito barato o custo da impressão dela. Entendeu? Então, até hoje, em alguns estabelecimentos tem. Mas, enfim, era mais ou menos nesse nível. Esse computador aqui, graças a Deus, eu não cheguei a ver, não. Isso trouxe também a necessidade de sistemas operacionais da utilização mais simples. Então, nessa época aqui, olha, eles começaram a ter que pensar no seguinte: anterior à década de 70, as pessoas que utilizavam computadores eram pessoas especializadas. Nessa época, não tinha faculdade nem cursos de informática. Então, o negócio era meio assim. O cara fez matemática. Matemática, está na área de exatas, computador tem que fazer cálculo, parará, então ele era o cara da informática. Tinha gente que fazia filosofia. E aí achava que programar era uma arte, né? E ia fazer merda lá na área da informática. Então, mas é sério, tem muito filósofo que foi desenvolvedor de sistema, porque o cara achava que ele tinha essa filosofia, né, que programar era uma arte. Então ele ia fazer as merdas dele lá na área da informática. E nessa época aqui, como os computadores começaram a se pensar e a produzir computadores para as pessoas, eles pensaram, então a gente tem que dar uma facilitada na interface do computador, a gente tem que dar uma facilitada no manuseio do computador. Vocês estão vendo aqui mouse? Não tinha. Não tinha mouse. Era tudo no teclado. Tá certo? Então, eles começaram a trabalhar para facilitar o uso do computador. Por quê? Porque o cara que teoricamente era especializado na época já fazia merda. Então imagina a pessoa que estava comprando o primeiro computador, né?
ela com certeza ia ter uma dificuldade imensa. Aí a Microsoft vendeu, né, o sistema operacional, o DOS, né, que é o Disk Operation System, o sistema operacional de disco. Por quê? Porque ele vinha num disquete, o sistema operacional todo cabia num disquete. Ela vendeu para a IBM com royalties de 10 a 50 dólares por cada cópia vendida. Então a IBM, nessa época, ela acreditava que o grande boom, o dinheiro que ia rolar na área da informática não estava no software, e sim no hardware. Então eles não tinham, eles apostaram que toda a grana, toda a fatia boa do mercado estava dentro da área de hardware e nada na área de software. Então, como eles não tinham assim pretensão nenhuma de desenvolver um sistema operacional, o que eles fizeram? Vou contratar um sistema operacional qualquer que rode no meu IBM e vou vender. Aí, na época, o Bill Gates, rico pra cacete, nem a faculdade o miserável terminou, ele teve a ideia ele viu a oportunidade, ele falou, a IBM precisa de um sistema operacional, vou vender um sistema operacional para a IBM. Aí foi na IBM e negociou a venda do sistema operacional por uma grana alta, mais esses royalties aqui, ou seja, toda vez que a IBM vendesse um computador com o sistema operacional deles, dava entre 10 e 50 dólares para o Bill Gates. Só que tinha um pequeno detalhe, ele não tinha sistema operacional, ele não sabia nem como fazer um sistema operacional. O que ele fez? Foi numa empresa de fundo de quintal, que na época as grandes empresas eram todas em garagem, essa Seattle Computer, e ofereceu 50 mil dólares por esse sistema que chamava QDOS. O que eu não sei do que é. Só que também tinha um detalhe, ele também não tinha os 50 mil. Então ficou aquela troca de troca, né? Ele pegou o sistema operacional, apresentou na IBM, a IBM gostou, fechou o contrato com ele catou a grana, foi lá, pagou o cara, e aí ele começou a fazer a fortuna dele. E, inclusive, o filme que eu queria trazer para vocês, que já estava aqui nesse link, é sobre esse início das grandes empresas de informática, que foram todas nessa época. E, no caso da Microsoft, foi por causa do sistema operacional. E aí, esse DOS, ele foi ficando até mais ou menos a década de 90. Aqui, a gente estava em 1970, década de 70, ele foi até mais ou menos 90, 92, quando surgiu o Windows 3, depois o Windows 3.1, 3.11, e aí, que por acaso eu cheguei a mexer, uma bosta, era uma coisa muito doida de mexer, porque o Windows 3.11, ele era o DOS, porém com janela. E era muito ruim de mexer. Então ele era basicamente o DOS com janela. E esse sistema operacional, ele não era multitarefa, ele era monotarefa. Então você mandava ele fazer alguma coisa, deu Enter, fica ali e espera. Aí acabou de fazer, agora eu posso fazer outra coisa. E ele era sádico, porque você fazia uma cagada, não tinha como parar. Então você tinha que ficar esperando a sua cagada terminar. Aí quando a cagada terminava, aí você podia reparar ela. Entendeu? Então quando as operações eram muito longas, a galera de informática nessa época aproveitava, né? Operação muito longa, o cara botava para fazer e saía para tomar um café, bater um papo. Não tinha porra nenhuma para fazer, o sistema operacional não fazia mais de uma coisa. E aí o Windows 3.11 era a mesma porcaria, porque ele foi só uma roupagem, uma capa que colocaram no DOS. E aí o primeiro sistema multitarefa mesmo foi o Windows 95.
Então, olha quanto tempo a Microsoft ficou ganhando nos computadores da IBM. E hoje a gente vê claramente que o computador em si, você ganha um computador, não tem sistema operacional, não tem software, não tem aplicativo dentro dele, você vai fazer o que com ele? Entendeu? Não tem nada para você fazer. Então, mais tarde, só que aí já era tarde, né? Mais tarde que eles descobriram que o grande boom da informática está no software, né? Está no aplicativo. Embora o hardware seja muito importante, mas o software é o que faz a parada acontecer. Tá joia?